no telefone? Meu Deus. Mas vamos lá, 7 passos para receber resposta de oração. A primeira parte de uma série de quatro mensagens. Queridos, você precisa entender a primeira coisa, que oração não a gente não pode colocar a oração dentro de uma caixinha e achar que funciona só daquele jeito. Existem diversos tipos de oração. Por exemplo, existe aquela oração de gratidão, que você vai na presença de Deus, você não vai pedir nada, você só vai agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Agora tem oração, que é a oração chamada oração de petição, que é aquela que você vai mesmo com o caderninho de oração, com aquele monte de pedidos de oração, você vai apresentar a Deus, vai orar em cima daquilo ali, vai alcançar os teus alvos. Tem essa também, mas também tem outro tipo de oração, que é a oração intercessória, que você ora pelo outro. O Espírito Santo vai trazendo, sabe quando você acorda de madrugada, Deus coloca aquela pessoa na tua mente, na tua memória ali, você acorda e você fala, eu preciso orar por fulano, por ciclano, que ele está precisando de alguma coisa. Eu creio que Deus já te usou dessa maneira. Então existem diversos tipos de oração, diversos tipos, e isso eu tenho certeza que tem causado muita confusão para muitas pessoas, né? E como é que eu oro? Como é que eu faço? A única coisa que eu sei fazer é oração de petição. A única oração que eu sei fazer é de agradecer. Como orar e saber que a minha oração vai dar um efeito? Porque eu não quero ser mais um que fica orando, passa 50 anos orando, nunca tem uma resposta de oração. Talvez você conheça pessoas tão espirituais, mas que não sabem orar. E por isso não tem alcançado grandes coisas, né? Não tem alcançado os sonhos de Deus para a vida dela. Só porque não sabe orar. Pastor, existe uma técnica, existe algo que me ensine a orar? Existe, querido. Existe sim. Sabe qual que é o manual da oração? Quem sabe aí? Palavra de Deus é o nosso manual. Amém? Então, se você não sabe como orar, a palavra de Deus ela vai te ensinar. E olha, essa mensagem, essa série que diz, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma no final dela. Porque vão ser verdades tão preciosas da palavra de Deus, que nós já temos até falado muito sobre isso. Mas agora nós vamos falar de uma forma bem direcionada. Não perca, anote tudo. Anote no seu caderninho de oração, quando você for orar, veja toda aquela lista ali, olha, poxa, eu tenho que fazer assim, desse jeito, é assim que eu faço. Em nome de Jesus, querido, que esse ano, o ano 2018, seja o ano das grandes conquistas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aí, queridos, ou só estou sozinho? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Cada tipo de oração tem princípios diferentes, né? Cada oração vão ter princípios que vão reger aquela oração específica. Existe para cada oração, para cada tipo de oração, vai ter um princípio para aquela oração, tá bom? E nós vamos falar sobre isso. Então são princípios diferentes que vão reger esse momento. Por exemplo, eu quero que você imagine jogo de futebol e um jogo de basquete. Para você jogar basquete, você vai usar as mesmas regras do jogo de futebol? Não. Mas não é esporte, tudo não é esporte. Tudo não faz bem para o físico? Faz. Mas cada esporte tem a sua regra. Não é? Você não pode aplicar as regras do futebol no basquete, não vai funcionar. Não é? Você pega a bola com a mão no meio do jogo, o que acontece? Né? Você vai expulso. Não pode. Né? Então, e faz o inverso. No jogo de basquete, dá uma bicuda na bola para você ver o que vai acontecer. Não pode. Então existem regras diferentes, princípios diferentes para cada tipo de oração. Então nós não podemos misturar regras. Por exemplo, você vai orar, você está orando a palavra de Deus. Existem pessoas, talvez você é uma dessas e talvez eu já fui uma dessas, presta atenção. Você vai orar e você ora, faz tal pedido ali. Por exemplo, Senhor, eu quero apresentar a minha família nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga salvação para eles, se for da sua vontade. Essa regra, se for da sua vontade, aplica sobre esse princípio? Por que não?
Porque está claro na palavra de Deus. O que em Atos diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Então, é a vontade de Deus que a tua casa seja salva, sim ou não? Então você vai orar falando, Deus, se for a sua vontade? Não. Você está entendendo? Mas talvez você já fez muito disso. Deus, se for a sua vontade, o Senhor faz aquilo. Deus, sabe por que às vezes a gente ora assim? Porque nós não conhecemos o princípio da palavra de Deus. E se a gente não conhece o princípio da palavra de Deus, não tem como a gente alcançar aquilo que a gente está buscando. Se a gente fizer um tipo de oração dessa, nós nunca vamos ver a nossa família sendo salva. Porque não é assim que ora. Não é falando, Deus, se for a sua vontade. Não, é a vontade de Deus. Você tem que orar e falar, Deus, a tua palavra está dizendo, Deus, se eu crer no Senhor, o Senhor vai salvar a mim e os da minha casa. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu declaro salvação sobre a minha família. Deus, eu já te agradeço, porque eu sei que todos eles vão morar no céu junto comigo. Já é diferente, é a mesma oração feita de maneira diferente. São princípios aplicados para cada tipo de oração. Isso você só vai conhecer o princípio lendo a palavra de Deus, buscando. Amém? Então, para cada pedido que você tiver, procure versículos na Bíblia que vão te dar uma base, né, para você orar em cima daquilo. Para você poder orar e ter resposta de oração, senão você vai ficar orando, e Deus nunca vai te dar. Nunca vai te dar. Oração de fé, essa é uma oração de fé, né? Você está orando em cima da palavra de Deus, você está aplicando fé de que a sua família, toda ela vai converter. Então, oração de fé, a gente não precisa orar para conhecer a vontade de Deus. A gente tem que procurar na Bíblia, encontrar a vontade de Deus dentro da palavra e orar a oração de fé. Amém? Quem está me entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Outro exemplo é a oração de batalha espiritual, onde você se une com Deus contra as forças do mal, não é? Você não vai orar assim, Deus, por favor, Senhor, expulsa esse demônio aqui. Deus, se for da sua vontade, Deus, manda ele longe. É assim que você vai orar? Não. O que Deus nos diz? Para que nós pudéssemos dar ordem para os demônios e eles iam sair, não é isso? Então, qual que é a oração que nós temos que dar batalha espiritual? É dar ordem. Satanás, em nome de Jesus, sai daqui e não volte mais. Você está orando a palavra. Mas você só consegue orar a palavra se você conhece a palavra. Se você não conhecer, não é? Amém? Agora pensa comigo, imagina alguém que quer se meter a médico, não é? Entra no hospital. Não, hoje eu acordei, hoje eu vou ser médico. Não é? O cara é mecânico no meio da multinacional. Ele foi lá, ele falou, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito na palavra. Vou lá comprar uma roupa branca, um sapato branco, vou entrar no hospital e hoje eu vou fazer uma operação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai lá, ele compra uma roupa branca, ele entra no hospital. O que vão fazer com ele ali, gente? Quem quer ser paciente desse médico aí? Levanta a mão. Ninguém, né? Pois é. Sem conhecimento, ele tem até vontade. Quem sabe ele não poderia se tornar um médico. Mas não é a vontade, é o conhecimento. Um médico ele estuda muitos anos. 8 anos, se eu não me engano, para formar médico, é isso? É isso, né? Depois tem a pós-residência, tem um monte de coisa, né? Imagina só. Não, ele acordou e ele acha que ele pode fazer todas as coisas. Não é assim. Precisa conhecer manual, precisa pagar o preço. E oração não é diferente, querido. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para ter resultado na oração. Quem ora bastante aí? Levanta a mão. Quem ora? Quem gosta de orar? Amém? Mas eu quero mais do que você só ore. Eu quero que você alcance aquilo que você está orando, querido. Em nome de Jesus, que você possa ter muitos resultados na sua vida. Glória a Deus por isso. Olha só. Agora, esse tipo que nós vamos estudar agora nas próximas semanas é o tipo de oração na qual você pode receber uma resposta em cima da tua oração. Eu não vou ensinar alguns tipos de oração, não é isso. Mas é aquela oração que você faz e você recebe resposta para isso, tá bom? Então quero falar algumas verdades para você. Eu acho que nós vamos ter aqui no nosso slide. Se não tiver, você anota, tá bom? Primeira grande verdade sobre a oração.
Primeira coisa, oração é conversar com Deus. Deixa eu ver se tem ali. Não tem, né, Dani? Tem? Põe aí então a primeira. Olha lá, oração é conversar com Deus. Portanto, haja com naturalidade. Primeira coisa que você vai precisar entender sobre essa vida de oração. Deus não é o presidente da república, a qual você manda um memorando para ele para poder se comunicar. Manda um e-mail para alguém importante, uma carta de apresentação. Deus não é assim. Deus é relacionamento, tá? Assim como Deus, todo dia, todo final de tarde, ele ia até o jardim do Éden para conversar com Adão. Ele queria se relacionar. Eles caminhavam juntos e andavam pelo jardim conversando, querido. Olha só que maravilhoso. Então, o mesmo Deus que criou o homem para ter relacionamento é o mesmo Deus hoje. Deus é um Deus de princípio. Com o seu amigo, você fala assim, você está conversando, você fala, excelentíssimo amigo. Você muda o tom de voz, você vai chamar ele de excelentíssimo, ou você vai de uma maneira mais natural? É de maneira natural, não é? Eu contei uma historinha, aqui não vou repetir, mas é do tapetinho vermelho. Depois você pesquisa lá na internet, lá, de uma senhora que conversou com Deus assim de forma muito, muito natural, e Deus respondeu para ela a oração. Eu contei algumas semanas atrás aqui, depois você pesquisa lá, você vai ver. Oração é de uma maneira natural, com amigos. Às vezes senta na tua cadeira ali, ou às vezes você ajoelha, às vezes você fica em pé, a maneira que Deus vai te conduzir no momento. Mas conversa com Deus, fala, Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu estou me sentindo assim hoje. Eu sei que a palavra do Senhor diz assim, eu estou até lutando contra esse sentimento, mas me ajuda, Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda a não sentir isso, me ajuda a encontrar na tua palavra. Vai conversando com Deus de maneira natural. Amém? Então a primeira coisa que você tem que entender, Deus não é uma religião, que a gente tem que mudar a maneira de conversar, porque eu estou indo conversar com Deus, eu tenho que mudar a maneira como eu converso com qualquer pessoa. Não, Deus quer se relacionar com amigos. Não mude o tom de voz, por favor. Tem gente que vai orar, você fala para fulano, fulano, você não quer trazer a oração aqui no momento? A pessoa fala tão natural com você, querido, mas na hora que ela vai orar, parece que baixa o santo nela lá, o santo da voz diferente, Aí ela começa, muda o tom de voz. Excelentíssimo amado Senhor Jesus, estamos aqui reunidos esta noite. E ele não fala desse jeito não. Sem estar orando, ele fala diferente. Então, quando você vai orar para Deus, não precisa mudar o tom de voz, viu? Haja naturalmente. Segunda verdade, a oração deve ser um diálogo e não um monólogo. Um diálogo é quando a gente conversa com outra pessoa. Um monólogo é quando nós conversamos com nós mesmos. Tem gente que é meio doido e conversa sozinho. Quem já conversou sozinho? Eu vou levantar as duas mãos. Às vezes meu filho aqui, o Caio, ele chega, pai, o que você falou? Falou comigo? Eu falei, não, Caio, estava falando sozinho. Mas é vez ou outra, Caio, que isso acontece, Às vezes eu estou dirigindo a moto, levando ele para a escola. Pai, você falou comigo? Eu falei, não, Caio, estou falando sozinho aqui. E ele acha muito estranho isso. Então, oração não é você orar, você vai entender o que eu estou dizendo. Orar como se não tivesse ninguém perto. Quando você vai orar, Deus ele está presente do seu lado, sim ou não? Agora imagina, você convida alguém, você chama alguém na sua casa, você ora, responde e dá todas as direções e não deixa a pessoa falar. Tem gente que faz assim. Tem gente que vai orar e só fala, Deus, o Senhor pode fazer isso por mim. Deus, eu quero te agradecer por isso. Vai mudando a oração sem ouvir uma resposta. Deus, ele quer conversar com você. Se você nunca fez isso, você vai ter que começar a treinar. Você tem que falar com Deus. Quando você pergunta alguma coisa, você não espera uma resposta? Sim ou não? Imagina você perguntando para Deus, mas você não espera a resposta. Imagina Deus como é que não fica. Você já viu algum amigo que você deu um fora ali, ele não fica com uma cara de tacho? Puxa, mas eu achei que eu ia falar, eu achei que era a minha vez.
Deus às vezes ele sente assim com a gente. Poxa, na hora que ele vê você conversando com ele, eu acho que ele pensa, agora é minha vez, agora eu vou falar para ele o que ele tem que fazer. Aí você não deixa Deus falar, você continua, embesta ali e não para mais de falar. Se você nunca fez isso, faça isso daqui para frente. Ora, fala com Deus, mas você vai ter que aprender também a ficar em silêncio para ouvir, não é? Enquanto Deus não falar com você, não continue a oração. Para ali, Deus, olha, é isso que eu estou falando. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor pensa? Ele vai falar com você. Ah, Deus não fala comigo. Então busca em Deus o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai falar com você. Amém? Eu me recordo que antes de nós começarmos a igreja, de fato, nós fomos desafiados pelos nossos pastores a começar, né? Nós éramos ovelhas, cuidados à distância, nós éramos discipulados lá de Fortaleza. Os nossos pastores ligavam para a gente ligava para eles uma vez por semana, eu estava conversando. E eles desafiaram eu e a pastora Paula a começar a igreja. Nós nem éramos pastores ainda. Então eles desafiaram a gente a começar um grupo familiar dentro da nossa casa. Agora pensa, você não é pastor, você nunca foi pastor, alguém cuida de você a milhares de quilômetros. Eu tinha que orar, tinha que buscar em Deus. Se Deus não falasse, não dava para encarar um negócio desse. Loucura, não é? Fazer algo sem Deus mandar. E eu me recordo que eu entrava no meu quarto, eu ia orar e eu esperava a resposta. Tinha dia que eu falava com a minha esposa, falava, Paula, eu vou entrar no quarto e eu só vou sair dali na hora que Deus falar. Impressionante, queridos. Eu entrava no quarto, só que era assim. Para começar a igreja, não é Deus falar uma vez, não. Foi uma briga, porque eu não queria. Então Deus tem que falar 10 mil vezes para falar, não, é para você começar, começa, vai lá e faz. Então eu entrava no meu quarto, e eu falava, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E eu ia buscar, Deus falava, vai lá. Às vezes Ele falava assim, vai lá, abre um texto assim, no capítulo tal, versículo tal. Às vezes eu ia lá, eu abria, estava lá a resposta. Às vezes eu entrava, Ele já falava no meu coração. Eu ouvia, sabe uma voz no seu ouvido? Aí Ele falava, não, meu filho, eu já falei para você, faz isso. Então, às vezes eu entrava no quarto, levava meia hora, 40 minutos. Às vezes eu falava, Paula, eu vou entrar no quarto, eu só vou sair na hora que Deus falar. Eu entrava, fechava a porta, não dava nem tempo de eu ir ajoelhar. Deus já falava, eu já abria a porta e já saía. Você lembra disso, Paulo? É? Deus muitas vezes falava assim, muitas vezes muito rápido. Então, oração é um diálogo onde você fala e você ouve. Amém, querido? Você está me entendendo? Isso é relacionamento, tá? Talvez isso soa como uma novidade para você, que você nunca talvez tenha feito desse jeito. Mas é desse jeito que faz, tá? Esse momento de oração. Outra verdade. Aliás, nesse ponto 2 ainda. Faça perguntas para Deus, mas aguarde Ele responder, tá bom? Às vezes, o que vai acontecer? Às vezes você vai achar que é o seu subconsciente falando com você mesmo. Você vai perguntar para Deus e você vai achar que é você falando com você. Quem já passou por isso? Né? Amém. Então vocês estão entendendo. Mas, conforme você vai se relacionando bastante com Deus, você vai sabendo diferenciar a voz, a sua própria voz, da voz de Deus. Né? Então Deus muitas vezes vai falar no teu consciente. Às vezes Ele vai falar, você vai ouvir uma voz. A grande maioria é no teu consciente. Às vezes é uma certeza no teu coração. São impressões que Ele vai dar para você. Então Ele age de diversas maneiras. Então ore, faça perguntas, aguarde resposta. E entenda que pode ser que está parecendo que é você falando com você. Mas não é. É o Espírito Santo já te dando uma direção. Tá bom? Então isso é bem prático, não é não? Não é fácil de entender? Fala, puxa, eu nunca pensei que orar era assim. Eu achei que era orar, era mandar um e-mail e ficar aguardando uma resposta. Né? Vamos, quem sabe quantos dias vai voltar essa resposta, né? Às vezes você manda lá um pedido para um fornecedor, você manda e você esquece. Não, não é assim, com Deus não é assim. Você manda uma mensagem de texto, um WhatsApp. Quem tem costume de mandar um WhatsApp para um amigo, mandar uma pergunta, e até esquece, só vai ver à noite. Eu mando de manhã, vê à noite. Com Deus não é assim. Tá bom, querido? É você fala e aguarda uma resposta. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo aí? Glória a Deus.
Ponto 3 aí. Deus espera que sempre oremos. Não é opcional. Tá? Mateus 6,5 diz assim: e quando vocês orarem, Romanos 12,12 diz: perseverem na oração. Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Por que, queridos, Deus está falando isso? Porque não é uma opção. Não é igual um bombeiro que recebe um chamado: ó, tá pegando fogo aqui no fundo da minha casa, bombeiro, vem aqui apagar o fogo. Com Deus não é assim. Eu só vou orar se o incêndio estiver acontecendo. Não, com Deus não é opcional, é relacionamento. Eu tenho que orar todo dia. Porque assim, se você orar uma vez por mês, você não vai conseguir diferenciar a voz sua da voz de Deus. Tá? Então você só vai saber diferenciar a voz de Deus da sua, ou as vozes que você está ouvindo, se você orar todo dia, buscar em Deus todo dia. Todo dia. Então precisa orar. Diga assim: eu preciso orar. Não é uma opção, mas é um mandamento. Glória a Deus. Quarta verdade: a oração, ela deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus Cristo. Tá? João capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Diga assim: para que a alegria minha seja completa. É isso que Deus está querendo fazer, querido. Deus quer trazer alegria para você. Eu ouvi a semana passada o Nino. O Nino, nós estávamos conversando ali. Ele falou: pastor, está acontecendo umas coisas muito legais. Eu estou orando e Deus já está me dando a resposta, né, Nino? Então, eu vi a alegria que ele falou isso comigo, né? Estava com um sorriso de orelha a orelha. Isso é tão maravilhoso. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer, que a nossa alegria seja completa. Quando a gente orar, a gente poder ouvir. A coisa mais triste do mundo é você falar com uma pessoa mesmo, e essa pessoa não te responder. Você sabe que ela está ouvindo, mas ela não responde. Ela está te deixando ali de ar. Não é chato, não é triste isso. Pô, você está sendo tão legal perguntando e a pessoa não quer falar com você. Então, não é assim que Deus quer fazer. Então, como que nós oramos? Então, segredo, para que a nossa oração possa ser respondida. Eu oro a Deus, falo: Deus, eu quero lhe pedir isso, em nome de Jesus. Você sempre coloca no final: em nome de Jesus, em nome do teu filho Jesus. Porque é assim: por que isso, o pastor? Está escrito na Bíblia, você tem que seguir o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus ensina. Se for de outro jeito, se fosse para orar em nome do Espírito Santo, a gente orar, mas não é, né? É em nome de Jesus. Porque Jesus foi quem venceu, quem veio até aqui na terra, quem deu a sua vida por mim, por você. Ele conquistou todas as coisas em nosso favor. Então, quando a gente vai ao Pai, nós temos que ir através de Jesus. Nós temos um mediador entre Deus e o Pai. E esse mediador é aquela ponte de ligação, o que nos liga pessoas, seres humanos, a Deus é Jesus Cristo. Tá? Então não adianta falar que tem Deus, eu tenho Deus, mas se não receber Jesus, não existe essa ligação, porque só tem um caminho. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho, e esse caminho é através de Jesus. Então quando você for orar, ora em nome de Jesus. Amém? Dá para entender? Não é tão difícil assim, né, queridos? Olha só, Tiago 4,2 diz assim: não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Olha só, é mais fácil, vou dizer uma coisa para você, não é mais fácil não, é mais comum a gente fazer assim. A gente tem um problema dentro da nossa casa, por exemplo, o marido com a esposa não respeita. Você vai falar com ela é mal educada, é mais fácil eu reclamar para os meus amigos da minha esposa, ou para a mãe da minha esposa dela, falar: tua filha, hein, olha, é um desrespeito total, hein, não devia ter casado com ela.
É mais fácil eu reclamar para as outras pessoas, é mais comum, aliás, eu reclamar do que eu chegar em Deus e falar: Deus, eu coloco a minha esposa, ela é tão preciosa, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas nela, continua, Deus, moldando o teu caráter nela, em nome de Jesus. Né? Então, é mais fácil orar, pedir para Deus, do que fazer aquilo que é mais comum a gente fazer, reclamar. Então, a Bíblia diz, querido, em Tiago, capítulo 5, que as nossas palavras, elas são como um leme para a nossa vida. Se as palavras que eu estou liberando, ela está indicando aquela direção, significa que eu vou chegar lá. Mas se o que eu libero com a minha boca diz que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar lá. Então o que isso significa, pastor? Significa, se você ficar reclamando que a tua esposa não é uma bênção, que ela é uma fofoqueira, não sei o quê, o que acontece? Ela acaba se tornando aquilo mesmo. Agora, se você começa a liberar palavras, fala: olha, minha esposa é uma bênção, a minha sogra, olha, minha sogra é maravilhosa. Deus, o Senhor sabe que é verdade, né, Deus? Tá. Coloca essa verdade no meu coração. Não, brincadeira, gente. A sogra é uma bênção, né? Então, ora naquela direção, em fé. Só brincadeira, viu, gente? Né? Tem muitas sogras aqui abençoadas, viu? Eu tinha uma sogra maravilhosa, Dona Maria. Gente, minha sogra, foi tão lindo, né? Que Deus fez na vida da minha sogra. Só um parênteses aqui. Ela começou a vir na igreja com a gente. Ela, assim, realmente teve uma grande mudança de vida e Deus recolheu ela. Foi tão maravilhoso o que Deus fez na vida da minha sogra. Hoje ela está com Jesus. E foi tão maravilhoso saber que minha sogra, nos últimos anos de vida dela ali, ela teve com a gente. Eu me recordo que o Reinaldo sempre pedia para ela trazer um bolo. Nós íamos na célula e ele falava para ela: Dona Maria, semana que vem traz aquele bolo. E eu passava para pegar minha sogra e ela vinha com aquela bandeja, né? A gente achava que era para a comunhão da célula. Não, é para o Reinaldo. É cara de pau, gente. Eu nem sabe que eu estou falando dele, olha lá. Finge que não é com ele. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu quero falar com você. Aqui foi só algumas verdades para você compreender como orar, como fazer, tá? O caminho. Agora eu quero falar quais são os 7 passos para você receber resposta de oração. Hoje eu vou falar o primeiro passo, tá? Hoje é o primeiro. E depois nós vamos continuar aumentando até chegar no último, que vão ser os últimos 2, tá? Então hoje vou falar 1, semana que vem 2 passos, na terceira semana mais 2 e na última finalizo com os últimos 2 passos, tá bom? Então, o primeiro passo aqui que eu quero falar com você, e anote aí: confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Vou repetir. Confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Primeira coisa. Que espírito é esse? Não é o seu espírito só. É o seu espírito com o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Então você vai primeiro ter a confirmação com o Espírito sobre aquele pedido. Por exemplo, você sabe que está escrito na Bíblia que Deus quer te abençoar. Que Deus quer trazer alegria para você em cima daquele pedido, dos pedidos que você está fazendo. Mas você escreve um pedido no seu caderninho ali e o Espírito Santo não fala com você que é algo que Ele quer te dar. Por exemplo, você ora, você tem um sonho no seu coração de ser um empresário. Só um exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Depois você pode pensar em outras coisas. Mas você quer ser um empresário, então você coloca ali: em 2018, eu quero me tornar um empresário no ramo da tabacaria. Você sabe o que é tabacaria? Aí você, poxa, Deus quer fazer muitas coisas esse ano para mim, né? Eu creio que Deus vai me fazer prosperar. Eu vou ser um grande fabricante de cigarro, o maior do Brasil, vou exportar para o mundo inteiro. E eu te pergunto, você acha que é isso que Deus quer para você? Não.
Você faz um outro pedido ali. Senhor, em 2018, eu quero trocar de mulher, Deus. Eu quero trocar uma 6.0 por uma 2.0. Vai vir esse ano. Deus vai te dar? Não. Você está entendendo? Então não é porque... Tá, eu fui nos extremos para você entender. Mas às vezes você coloca algo tão legal. Você fala, Deus, esse ano eu quero um emprego naquela empresa, eu quero entrar lá, porque está todo mundo falando que lá é bom, então é lá que eu quero. Né? Vamos supor, vamos escolher um nome de uma empresa aqui. Fala um nome de uma boa empresa em Rio Claro aqui. Fala, qual? Crius. Aí você tem um sonho, um desejo, não, eu quero entrar na Crius. Todo mundo fala que é bom na Crius, o salário é bom na Crius, não manda embora lá na Crius, você escreve lá, Crius, eu quero entrar na Crius esse ano. É um pedido muito errado pedir para entrar na Crius? Por que não? Emprego, é digno, não é? Poxa vida, Deus, né? Eu não vejo por que não. Mas e se Deus quer te levar para uma outra empresa? Fala uma outra boa empresa. Torque? Como? Owens Corning. Então, só que a vontade de Deus não é a Crius, mas é a Owens Corning para você. Na Crius você até poderia ganhar 3 mil reais, mas Deus, a Bíblia diz que os nossos pensamentos, né, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Tudo que é de Deus é melhor e maior para nós. Aí o que acontece? Deus queria te mandar para Owens Corning, lá você ia ganhar o dobro, 6 mil. Mas como você não buscou conhecer a vontade de Deus naquele pedido, você nunca chegou nem na Crius, nem na Owens Corning. Aí, tem gente que frustra. Não vou vir mais na igreja. Deus não me deu aquele emprego. Eu orei tanto. Não era nada de errado. Por que Deus não me deu? O pessoal fica bravo com Deus, não vem na igreja, não busca mais a Deus e bota a culpa nele. Eu pergunto para você, que culpa Deus tem de querer te dar o melhor? Que culpa Deus tem? De que a Crius não é melhor para a sua vida, mas é uma escolha, é um salário dobro. Deus não tem obrigação, presta atenção, escreva aí. Deus não tem obrigação com a nossa vontade. Deus tem uma obrigação com a vontade dele para a nossa vida. Você está me entendendo? Por isso que muitas pessoas não recebem resposta de oração. Tem no caderninho de oração 1000 pedidos. Desses 1000, não perguntou um para Deus, não recebeu um ano. Nenhum. Porque Deus não falou que era aquilo para ele. Esse é um grande segredo. Então, quando for orar, anote esses 7 passos. Eu vou escrever meus pedidos. Deus, o primeiro passo é esse, em cima desse pedido. Deus, será que é o que o Senhor quer para a minha vida? Pronto. Vamos voltar à fábrica de cigarro? Vamos voltar aqui. Você colocou o pedido de oração. Vamos para a segunda parte do ponto ali, que é encontrar nas Escrituras o que sustenta o seu pedido. Deus, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar bem do nosso corpo. O corpo nosso é sagrado para Deus e tudo mais. Aí você começa a montar um negócio nesse ramo, porque você acha que é a vontade de Deus para você. Mas a palavra de Deus não te sustenta. Não existem versículos na palavra de Deus que te dão garantia de que vai dar certo. Não é? Ao contrário de que, se você colocar a tua família toda, nome por nome ali, esse aqui você não precisa nem buscar no Espírito se é a vontade de Deus para que aquela pessoa converta, para que você ganhe a sua família. Você está entendendo? São orações diferentes. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Se eu crer em Jesus, eu já vou ganhar minha família. É só eu começar a pegar a palavra e falar: Deus, aqui está dizendo, Deus. O Senhor não. A Bíblia diz também, em outro versículo aqui, pega aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, o Senhor falou que eu vou ganhar toda a minha família, então eu já vou até te agradecer. Você está entendendo? Você não precisa perguntar para Deus se é, mas tem coisas que você vai perguntar. Por exemplo, esse emprego, Crius ou Owens Corning?
Em algum lugar na Bíblia está escrito Crios, né? Olha, você vai trabalhar na Crios. Tem algum lugar? Não tem. E na Westcorn, tem escrito aqui na Bíblia? Também não, né? E para montar um salão de cabeleireiro, está escrito aqui? Não, né? E para alguma outra coisa? Não tem. Então você vai ter que buscar no Espírito Santo, buscar essa voz que vai te falar. Você tem que perguntar para Deus e aguardar a resposta. Você vai orar, você vai te falar. Qual que é a primeira oração que você tem que fazer? Só um exemplo. Deus, eu preciso de um emprego. A tua palavra está dizendo que com o suor do seu rosto você vai se sustentar. Então, Deus, eu preciso trabalhar para pôr dinheiro na minha casa. A Bíblia diz que o justo ele não vai mendigar o pão. Deus, eu sou teu servo, então eu não posso ficar desempregado, Deus, porque senão vai contra a sua palavra. Então, Deus, aonde é que o Senhor quer que eu trabalhe? Você está entendendo? Aí, baseado nisso, você vai perguntar para Deus, Deus vai te dar a resposta, aí você vai lá no seu caderninho e você escreve. Ah, Deus me falou, eu vi, eu tenho a certeza, eu tenho confirmação. Deus me falou que eu vou trabalhar na OnScorn. Olha só. Então você agora escreve no seu caderninho, você coloca isso como um alvo, e agora você pode trabalhar que Deus vai te dar. O tempo, nós vamos entrar lá na frente, tá? Qual que é o tempo para aquele pedido de oração? Mas não é sobre isso que eu quero falar, sobre o tempo, mas é sobre o pedido em si. Você está entendendo agora? Você consegue entender porque às vezes a gente ora e não recebe resposta de oração? Porque às vezes não é o que Deus quer nos dar. Nós nem ouvimos uma voz, nós nem ouvimos uma direção, porque a gente acha que se não é ruim significa que é bom, mas com Deus não é assim. Se não é ruim, significa é bom, não. Se não é ruim e não é bom, Deus tem o melhor ainda. É assim que funciona com Deus. Deus sempre vai te surpreender se você aprender a valorizar. Então, primeira coisa, encontre as escrituras que vão sustentar o seu pedido. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, vai dizer assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha só, confiança quando a gente se aproxima de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de... Eu achei que era a minha vontade. Não é a minha vontade, a vontade de Deus. Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha a resposta aí. Você quer receber resposta de oração? Você tem que orar e encontrar a vontade de Deus. Se você orou a vontade de Deus para a sua vida, aí você tem a garantia que você vai receber. Caso contrário, pode orar. Você só vai estar gastando energia e tempo. Isso, agora, você que ouviu isso, talvez você fale, pastor, eu estou tão envergonhado, porque eu orei tanto até hoje, eu não sabia que eu tinha que fazer desse jeito. Eu só orei, e eu acho que de 100% do que eu orei, o Senhor me respondeu tão pouco, mas tão pouquinha coisa. E eu achei que o problema era eu achei que o problema era essa igreja, que essa igreja não presta. Eu achei que era virar crente, esse negócio de virar crente não dá certo. Não. A resposta está aqui. Vou ler novamente. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha só a mudança de paradigma, né? É uma mudança de pensamento, gente. Às vezes você orou a vida inteira por tantas coisas boas, mas você nunca orou a vontade de Deus. Nunca orou o que Deus queria que você orasse. Que mudança de pensamento. Então, eu já ouvi, pastor. Olha só, você vai ouvir o que eu vou falar aqui. Eu ouço há anos pastores dizendo o seguinte: olha, quando você orar, você tem que esperar o sim, o não e o espere. Quem já ouviu isso? Mentira. Isso não é verdade. Pelo menos é o que a palavra de Deus está dizendo. Deus, toda vez que nós nos aproximamos dele, ele vai dar uma resposta. O tempo dele é diferente do
cumprimento daquilo, né? Mas a direção, a resposta ele sempre vai dar. Ele sempre vai falar com você, se você buscar. Então não existe esse negócio de sim, não espere. Existe o quê? Orar de maneira certa. O que eu estou orando foi porque Deus me falou, então vai acontecer. Aí você não ora sem fé, você já ora com fé, porque você sabe, Deus te falou que Ele vai te dar, que é isso que Ele vai fazer, então você já ora até agradecendo, Deus, obrigado Deus, porque o Senhor falou isso comigo, isso vai acontecer. Há anos atrás eu fiz uma oração, eu falei, Deus, quando nós fomos assumir a igreja, eu falei, Deus, eu aceito ser pastor da Igreja da Paz, mas com uma condição, que essa seja a maior igreja dessa cidade. E nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus. Em 30 anos nós vamos ganhar essa cidade inteira para Jesus. E eu fiz isso com Deus. Sabe que Deus levantou uma pessoa na cidade que eu nem conhecia e veio falar comigo, gente. Não é? No meio de um monte de gente, não é nem dentro de igreja, era num chá de cozinha, alguma coisa assim. Não é? Tem gente balançando a cabeça que lembra. Tem gente daqui que estava nesse dia lá. E Deus falou que vai ser do jeitinho que eu falei. Não é? Então, queridos, quando eu falo nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, não é do que eu quero. É maravilhoso ganhar uma cidade inteira para Jesus, sim ou não? Mas não é algo meu, é dele, é um sonho dele. Ele quer ganhar essa cidade para Jesus e Ele vai nos usar como igreja, queridos, para fazer uma revolução nessa cidade. Nós vamos unir forças com muitas outras igrejas, não é? E o inferno não vai prevalecer nessa cidade. Quem não virar crente aqui nessa cidade vai ter que mudar de cidade, querido. Pode preparar as malas porque vai ter que sair de Rio Claro. É palavra de Deus, vai acontecer. Amém, querido? Você está entendendo o que Ele vai fazer? E eu falo, quando nós mudamos aqui, querido, no dia que a gente acabou a reforma aqui, tudo que a gente fez, maravilhoso. Eu reuni os irmãos e eu falei, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus acabou de falar para mim que não é aqui que nós vamos ficar. Deus tem algo muito maior do que isso para nós aqui. Não é? Aí eu já olhei para frente ali e eu estou quase com a certeza de que é ali que vai ser a nossa nova igreja. Deus, querido, quer fazer grandes coisas, mas Ele precisa de pessoas que vão buscar conhecer a vontade dEle ao invés da sua própria vontade. Deus quer fazer grande, Deus quer, aquele versículo diz que Ele quer trazer alegria para você. E se você hoje está triste aqui, você chegou triste, porque você tem se esforçado tanto e parece que não está dando certo, talvez é isso, esse é o segredo. Você só precisava conhecer a vontade de Deus sobre as suas orações para conseguir alcançar grandes coisas. Era só isso que estava faltando. E hoje você já sabe, Deus quer trazer uma alegria completa na sua vida, sabe? Deus não quer mais que você chegue aqui triste, abatido. Deus quer levantar aqui verdadeiros leões e leões, gente. Sabe, que vão para cima com tudo, porque sabe que é meu, Deus já me deu. É meu, porque Deus falou. Deus, essa é a vontade de Deus. Você nunca mais vai falar, se for a sua vontade, não. Você vai saber que é a vontade de Deus para a sua vida. Tudo, queridos, e presta atenção, esse é o segredo para você continuar os próximos 20, 30 anos. Tudo que se diz, tudo que diz respeito à vida cristã, está inteiramente ligada com intimidade com Deus. Inteiramente. Você vai entender, você vai ver talvez muitas pessoas crescendo. Você vai ser uma dessas pessoas que vão crescer muito com Deus, vão alcançar grandes coisas. E vão ter pessoas que vão falar, eu não entendo o que é que tem diferente nessa pessoa. Por que ela consegue e eu não? É porque você sabe como orar. Você sabe como alcançar aquilo. Diferente de alguém que não sabe ainda, mas vai acabar sabendo. Entenda o momento de Deus para pedir algo. Entenda o momento de Deus. Quando nós estávamos no outro prédio, quem conheceu o outro prédio lá? Muitos aqui, né? Sabe o prédio que nós estávamos, um prédio muito pequenininho, não é? Não, Deus fez grandes coisas lá, nós somos gratos, mas Deus tinha muito mais para nós, não é? Deus queria fazer outras coisas. Nós não tínhamos estrutura e eu sempre soube que era a vontade de Deus desde o começo. Quando eu comecei numa garagem de uma casa, nós começamos com 8, 9 irmãos, né? 8 pessoas. E lá eu já sabia que nós íamos nos tornar uma grande multidão. Eu sabia onde nós íamos chegar. Só que eu sabia que não era aquele momento, que era o momento de eu orar,
e fala: Deus, nos dá um prédio bom agora. Não era aquele momento. Nós tivemos que ir para um prédio menor. Nós passamos um bom tempo. Todo mundo falava: pastor, a gente precisa sair daqui, a igreja está crescendo. E eu sabia disso, mas não era aquele momento, porque o Espírito Santo ainda não tinha falado que era aquele momento. Não era ainda. Mas chegou um dia que ele falou: agora é o momento, agora você pode orar, que agora vai acontecer. Eu fui orar, queridos. Nossa liderança veio para ver um outro prédio. Passou aqui na frente, ainda estava, nem tinha pintado nada, estava só no reboco, sem forro, sem nada. E a nossa liderança veio, viu aqui, pegou o telefone, passou pra gente, eu liguei e deu certo. Naquele momento, o cara aceitou na mesma hora, foi aprovado. Deu tudo certo. Porque eu entendi qual que era o momento de pedir. O momento é quando Deus fala: vai lá, filho, pode orar. Primeiro você vai orar para conhecer a vontade de Deus. Só que vai ter o tempo de espera, né? Até a conclusão. Mas vai chegar aquele momento, Deus vai falar: agora você pode pedir, que agora eu vou te dar. Você tem que conhecer esse momento. Você só vai conhecer tendo revelação. Essa é a diferença do Logos e do Rema. O Rema de Deus é quando vem aquela revelação e você sabe, porque você sabe que é aquele momento que Deus vai te dar. Nós temos que conhecer esse momento. Eu quero encerrar aqui para você esse momento, querido, o nosso culto de hoje, com o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Essa palavra confiança tem como uma outra tradução coragem, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tem um texto da Bíblia que fala sobre o cego Bartimeu. E ele era cego desde nascença. E Jesus estava passando, e num certo momento ele dá um grito lá, ele vai atrás de Jesus, ele aparece e tudo. E Jesus olha para ele e fala: o que é que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero ver. E Jesus faz um milagre e ele, um cego que era de nascença, passa a ver. Eu quero encerrar com isso, queridos, essa noite. Se aproxime, assim como esse cego, com coragem, com confiança de Jesus. Ele vai te dar a direção que você precisa para alcançar grandes coisas. Pode ter toda certeza que de hoje em diante você nunca vai mais orar da maneira como você orava. Vai ser diferente, você vai alcançar grandes coisas para Jesus. Você vai alcançar grandes coisas na sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida. Amém, querido? Essa é só a primeira grande verdade, e as outras vão vir nas próximas semanas. Então, não perca de jeito nenhum. Não perca, porque isso é só o começo. Eu estou dizendo, eu estou te garantindo, querido, vai haver uma revolução nessa igreja. Vai ter uma revolução na sua vida, na sua família. Não falte, traga o máximo de pessoas possível. Nós vamos nos esforçar a colocar essa mensagem disponível em áudio. Se Deus quiser, vamos tentar, Tiago, essa semana, colocar essa série, para a gente poder colocar para muitas pessoas ouvirem. Quem não veio vai poder vir ouvir essa mensagem de hoje. Vem nas próximas semanas. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o dia, esse é o momento que Deus quer fazer grandes coisas para você. E eu pergunto para você, assim como Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que é que você quer que ele faça para você? Fique em pé, nós vamos encerrar.